Há 2000 anos atrás, Empédocles, sentado, olhando para uma fogueira, imaginou que tudo na natureza era feito de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Olhando fixamente para as chamas, Empédocles conseguia ver os 4 elementos dançando nas chamas. Ele conseguia ver na seiva de uma madeira que tentava se libertar a água voltando para as suas origens, o oceano. Ele observava a fumaça subindo nas chamas como o ar tentando voltar à sua origem. As chamas subindo para os céus buscava as chamas do sol. E, por fim, as cinzas que se depositavam no chão, formando a terra. Os 4 elementos de Empédocles perduraram durante séculos como os únicos 4 elementos da natureza. A palavra que nós temos que buscar aqui é elementos. Sim, pela primeira vez, o ser humano dividiu a matéria em elementos. Mas isso a gente vai procurar logo depois da vinheta. Vamos lá? E aí, galera do primeiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar da organização dos elementos químicos, ou seja, vamos falar da tabela periódica. Mas seria interessante começarmos desde o início, ou seja, desde quando começou a organizar os elementos químicos. E para isso, nós precisamos falar primeiro deles, dos alquimistas. Os alquimistas foram o primeiro grupo que se dedicou exclusivamente à busca do conhecimento natural. Então, os alquimistas, eles procuraram desvendar a natureza e eles descobriram diversos novos elementos químicos. E muitos processos químicos descobertos pelos alquimistas são usados até hoje. Mas um desses alquimistas merece verdadeira atenção. O nome dele era Henry Brand. Ele era alemão. Henry Brand, ele era um alemão bem casado. Ele tinha uma esposa abastada, o que permitiu que ele se dedicasse a seus conhecimentos alquímicos no porão de casa. Como todo alquimista, Brand era obcecado pelo ouro. E eles tinham uma teoria, todos os alquimistas tinham uma teoria interessante. Eles chamavam de macrocosmo e microcosmos. O que seria o macrocosmos? Seria o ambiente em que nós vivemos, o mundo em que vivemos. Se dentro do macrocosmo há ouro, nosso organismo era o microcosmos. Se no macrocosmo há ouro, significa que no microcosmo também deve ter ouro. E Brand tentava isolar o ouro dentro dos organismos vivos. E aí eu lhe pergunto, eles viam o mundo de forma muito literária. Que parte do corpo humano se parece com ouro, ou seja, que é dourado? Sim, é exatamente essa que você está pensando. A urina. Brand imaginava que a urina humana tinha ouro. Então o que foi que ele fez? Ele literalmente conseguiu juntar 50 galões de urina. E aí Brand secou essa urina durante dias, até que ele obteve uma borra amarelada junto com alguns vermes que estavam lá ainda na urina. E ele pegou essa borra amarelada, misturou com terra e destilou. E ele conseguiu formar um composto de cor esbranquiçada, muito diferente do ouro. No entanto, esse composto, ele soltava fumaça. Ele literalmente se incendiava em presença do ar, gerando uma cor amarela. Brand chamou esse composto de fogo frio. E foi o primeiro elemento químico isolado que não era encontrado de forma simples na natureza. E ele era o fósforo. Então, o primeiro elemento químico isolado pelo ser humano foi o fósforo por Henry Brand. No entanto, no período em que Henry Brand viveu, existia um outro químico muito mais sério, que não se utilizava das bobagens de Brand. Ele também era um alquimista, mas ele fazia um trabalho muito mais sério do que o de Brand, muito mais voltado na experimentação. O seu nome, Robert Boyle. Boyle
ficou conhecido mais tarde como o químico séptico, porque ele deu origem à química moderna, pelo fato dele desconsiderar tudo que fosse místico. Ele só aceitava aquilo que pudesse ser provado. Boyle conseguiu determinar o que é elemento químico. Foi ele que criou o conceito de elemento químico. Para Boyle, elementos podem se combinar para formar compostos, mas não podem se dividir para formar substâncias mais simples. Para Boyle, o elemento já era o composto mais simples que podia existir. Existiam muitos compostos já descobertos até aquele momento. Durante centenas de anos, o ser humano descobriu novos compostos. Dentre eles, nós temos o ouro, o cobre, o chumbo, o mercúrio, o ferro e muito mais. Na verdade, alguns elementos químicos foram descobertos por vários cientistas diferentes. Temos 2 cientistas que são bastante significativos na descoberta de elementos químicos. Um deles é Lavoisier. Sim, Lavoisier, que falou: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier também é responsável por mostrar que a água não era um elemento químico. A água, na verdade, era uma substância formada por 2 outros elementos químicos, que ele identificou como hidrogênio e oxigênio. E Berzelius, que descobriu vários elementos químicos, entre eles o gálio, o cério. Então, vários elementos químicos foram descobertos por Berzelius. John Wolfgang Doberein, também alemão, foi responsável pela primeira tentativa de organizar os elementos químicos. Nessa época, os cientistas, os químicos e os físicos estavam obcecados por encontrar padrões para os elementos químicos, padrões para as substâncias. E Doberein foi um desses que conseguiu descobrir um certo padrão. Doberein, analisando um novo elemento que tinha sido recém-descoberto, o bromo, ele percebeu que o bromo ele tinha características intermediárias que ficavam entre o cloro e o iodo. As características físicas e químicas do bromo eram semelhantes, ficavam entre o cloro e o iodo. E Doberein ainda percebeu uma outra coisa, que a massa atômica do bromo era a soma aritmética dos outros 2, do cloro e do iodo. Então era praticamente a soma aritmética do cloro e do iodo formava a massa do bromo. Um outro exemplo de substâncias que têm características semelhantes é o lítio, o sódio e o potássio. O lítio, o sódio e o potássio têm características muito, muito parecidas. Se eu pegar o lítio e colocar ele na água, como vocês estão vendo agora, ele começa a borbulhar, a querer pegar fogo. Ele reage vigorosamente com a água. No entanto, quando eu ponho o sódio dentro da água, olha o que acontece. O sódio explode na água. Agora, olha o que acontece quando eu ponho o potássio na água. A reação é estrondosa, é extremamente vigorosa, ele explode com muita força. Então notem, o lítio ele tem uma reação tranquila na água, né? Numa reação não tão vigorosa. O potássio explode com muita potência dentro da água e o sódio ele fica intermediário entre a característica do lítio e a característica do potássio. Então essa foi a lei das tríades proposta por Doberein. Mais tarde, um outro cidadão apareceu. Seu nome, Chantorcois. Chantorcois, ele criou o que a gente chama de parafuso telúrico. Ele pegou um cilindro, como vocês estão vendo agora, um cilindro e colocou os elementos em forma circular sobre esse cilindro, formando uma espiral. Ele é responsável pela criação das propriedades periódicas. Ele descobriu as propriedades periódicas. Alguns elementos tinham propriedades semelhantes. Grupos de elementos tinham propriedades químicas e físicas muito semelhantes. E ele demonstrou isso nesse parafuso telúrico. No entanto, alguns elementos não conseguiam entrar nesse parafuso. Por isso, não foi levado muito em consideração. Mais tarde, John Nealon, músico,
criou o que ficou conhecido como modelo periódico de oitavas. Como Newland era músico, ele tentou relacionar a música com a química. E ele usou a regra das 7 notas musicais para criar uma correlação com os elementos químicos. Na verdade, ele percebeu que a cada grupo de 8 elementos químicos as propriedades se repetiam, criando uma periodicidade de 8 em 8 elementos. Os químicos da época não aceitaram, não consideraram isso de Newland. Na verdade, ele foi muito criticado. Houve até químicos que disseram que, o modelo periódico das oitavas era tão ridículo que era melhor organizar os elementos pela ordem alfabética. Mendeleev, Dmitri Mendeleev, foi o primeiro químico que teve sucesso em organizar os elementos. Mendeleev era um russo que nasceu na Sibéria, na parte pobre da Rússia czarista. Mendeleev teve uma vida muito difícil. Ele, junto com sua mãe e 17 irmãos, viviam de forma muito pobre na Sibéria. No entanto, sua mãe se dedicou muito ao estudo de Mendeleev. É por causa dela que Mendeleev se tornou quem se tornou. Ela pegou toda a família e levou para São Petersburgo na tentativa de fazer com que Mendeleev estudasse. E ela implorou em todas as principais universidades de São Petersburgo para que aceitassem Mendeleev e o treinassem dentro das universidades. No entanto, por Mendeleev vir da Sibéria, e as pessoas que vinham da Sibéria, existia um preconceito muito grande a quem morava na Sibéria, ele foi recusado em todas as instituições. No entanto, sua mãe conseguiu, antes de morrer, fazer com que Mendeleev fosse aceito em uma das academias. E Mendeleev era um cidadão, uma pessoa extremamente focada. Ele tinha seus problemas. Por exemplo, Mendeleev era extremamente excêntrico. Ele não cortava os cabelos e deixava a barba crescer bastante, o que criava essa característica de Mendeleev parecendo um urso. Mas Mendeleev era muito inteligente. Mendeleev tinha uma ideia fixa, que era organizar os elementos. Mendeleev fazia uma coisa interessante. Ele adorava a paciência. Era uma das formas de se distrair que ele tinha. E ele fazia uma coisa interessante. Ele pegava os cartões, colocava os elementos químicos no cartão, o nome dos elementos químicos de um lado, e do outro lado ele colocava as propriedades dos elementos químicos e tentava jogar paciência com os elementos químicos, de forma a tentar organizar os elementos químicos. Um dia, Mendeleev dormiu enquanto tentava organizar os elementos químicos e teve um sonho. Ele sonhou com um modelo da tabela periódica. Quando Mendeleev acordou de forma sobressaltada, ele imediatamente desenhou o que ele tinha sonhado. E foi exatamente nisso que ele chegou. Essa foi a tabela de Mendeleev que ele conseguiu vislumbrar em seu sonho. Qual foi a grande sacada de Mendeleev? O que é que tem de tão diferente de todos os outros químicos até então que justificasse a grande ideia de Mendeleev? Os espaços vazios. Mendeleev percebeu que nós tínhamos encontrado muito poucos elementos, que ainda existiam muitos elementos para serem encontrados. Então Mendeleev percebeu que deveria existir elementos que ainda completariam a sua tabela. Observem o número 68 e o número 72. No número 68 e no número 72 eram elementos que não existiam, são lacunas, que seriam 20 anos depois, seriam encontrados os elementos que justamente teriam essa massa atômica e as características que Mendeleev determinou. A tabela de Mendeleev, ela organiza os elementos de acordo com a massa atômica e colocando elementos com propriedades semelhantes um embaixo do outro. Ele organizou em 8 colunas e 12 linhas, todos os 64 elementos conhecidos da sua época, deixando espaços vazios para serem preenchidos por elementos que seriam conhecidos mais tarde. No entanto, Mendeleev previu as características que esses elementos deveriam ter para entrar justamente nesses espaços vazios
que Mendeleev deixou na tabela? A tabela de Mendeleev tinha problemas. A tabela de Mendeleev, inclusive Mendeleev trocou alguns elementos de lugar, mesmo trocando o número de massa atômica para que as propriedades se encontrassem exatamente iguais, uma embaixo do outro. No entanto, mais tarde surgiria um cientista, seu nome Henry Moseley. Moseley, que tinha criado a cristalografia, a pioneira cristalografia, conseguiu demonstrar que a carga elétrica de um átomo era igual ao núcleo desse átomo. Então ele percebeu que toda a parte positiva do átomo estava lá dentro do seu núcleo, a sua carga elétrica. Então ele, em vez dele utilizar, ele refez a tabela de Mendeleev, mas em vez dele utilizar a massa, ele utilizou o número de prótons. Então, ó, o que Moseley chegou foi isso aqui. Ó. Essa é a tabela de Moseley, é a tabela de Mendeleev reorganizada pelo número de prótons. Então, em vez de ser organizada pelo número de massa, ela está organizada pelo número de prótons. Então, ela está organizada pelo número de prótons. Essa é a tabela moderna nossa. É a tabela do Moseley com alguns elementos a mais que foram descobertos. Notem que são 118 elementos. Na época do Moseley eram apenas 64 elementos. Alguns desses elementos são teóricos, ainda não existem. Então, nossa tabela ela pode ser dividida de duas formas. A gente pode olhar uma tabela periódica em dois sentidos. A gente pode olhar ela na vertical, onde nós estaremos olhando as colunas ou as famílias, que estão sendo deixadas de lado. Nós agora utilizamos o nome grupos. Então, quantos grupos a tabela periódica pode ter? 18. São 18 colunas, que vai do grupo 1 ao grupo 18. Mas eu também posso olhar minha tabela na vertical, na horizontal. Na horizontal, eu estou olhando os períodos. Cada período desse representa uma camada diferente. Então, são quantos períodos que podem existir na tabela? 7, porque são 7 os períodos conhecidos, que representam as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Por exemplo, o elemento bário de número atômico 56, ele vai ter quantas camadas? 6, porque ele está no 6º período da tabela periódica. Continuando, eu também posso classificar meus elementos em metais e não metais. Mas o que é um metal? Qual é a característica de um metal? Quando eu olho para uma espada e digo, essa é de metal, essa não é metal, é de madeira. O que é que me leva a ter tanta certeza? Porque eu olho e digo, essa primeira espada é de metal e a segunda não. Qual é a primeira característica de todo metal que eu olho e digo, metal? A primeira característica é o brilho. Todo metal tem brilho. Isso é uma característica de metal. Mas é só isso? O que é que também eu posso olhar e também saber imediatamente que é um metal? Condutibilidade. Todo metal conduz a corrente elétrica e também conduz o calor. Quando você está em casa cozinhando, você usa uma colher de madeira ou você usa uma colher de ferro? Se você usar uma colher de ferro e continuar cozinhando, em pouco tempo você queima a sua mão, porque o calor da panela será transmitido pela colher até a sua mão, diferente da colher de madeira, onde o calor não é transmitido, porque os não metais não são condutores, só os metais. Todo metal ele também tem maleabilidade e também tem ductibilidade. O que é maleabilidade e o que é ductibilidade? Maleabilidade é a capacidade de eu dar forma ao metal. E ductibilidade é a capacidade de resistir à tensão. Por exemplo, a espada. Eu posso entortar a espada sem com que ela parta. Tente fazer isso com um pedaço de plástico. Quando você entortar o plástico, ele quebra, ele parte, ele rompe. Porque não é uma característica é uma característica dos metais e não dos ametais.
Outra característica de todo metal é sólido a temperatura ambiente. Alguns não são sólidos, como o mercúrio, o gálio, eles não são sólidos, são líquidos à temperatura ambiente. Mas, de forma geral, a maioria dos metais são sólidos à temperatura ambiente. Por quê? Porque eles têm altos pontos de fusão e ebulição. Ou seja, para eu derreter e transformar em gás, eu preciso de temperaturas muito altas. E também são extremamente densos. Por exemplo, um pedaço de chumbo é extremamente pesado, porque a densidade dele é muito alta. O elemento mais denso que existe é o ósmio. A densidade do ósmio é extremamente alta. Eu posso dividir os metais os elementos em metais e não metais. Todos esses elementos em amarelo são aqueles que são metais. Aí tá, ouro, ferro, cobre, platina, que são os metais mais comuns, além dos metais menos comuns, como frâncio, césio, bário, que também são metais. Os não metais são esses em azul. Aí tem carbono, nitrogênio, flúor, que são os metais mais comuns, assim como astato, criptônio, que são metais menos comuns. E os semimetais? Exatamente o que é um semimetal. Nós já vimos o que é um metal e, por consequência, sabemos o que é um ametal. Ametal são todos aqueles elementos que não têm as características de metal. Mas o que é um semimetal? Semimetal são aqueles elementos que eles vão ter características intermediárias. Eles vão ter características que são de metal, mas que também são de ametal. Exemplo, o silício. Ó, o silício. Todos esses em verde são os semimetais. O silício é muito utilizado para fazer chip de computador. Por quê? Porque ele é um semicondutor. Ou seja, tem hora que ele vai conduzir, tem hora que ele não vai conduzir. Vai depender da voltagem. Eu posso utilizar essa característica de semicondução do silício para construir chips de computadores. E, por consequência, fazer o código binário 0101010001, criando o código binário a partir da sua capacidade semicondutora. A tabela periódica, algumas dessas colunas, elas têm nomes específicos. Por exemplo, a família 1A é chamada de metal alcalino. Já a família 2A são chamados de metais alcalinos terrosos. A família 6A, que no caso aqui seria o grupo 16, a família 1A seria o grupo 1, são a antiga família 1A. A família 2A seria o grupo 2, e o grupo 16 são chamados de calcogênios. O grupo 17 são chamados de halogênios. O grupo 18 são os tão famosos gases nobres. Se eu olhar embaixo na tabela, eu ainda tenho duas fileiras de elementos embaixo. Essas duas fileiras embaixo, na verdade, elas fazem parte da família do grupo 3. Se vocês olharem lá no grupo 3, tem um espaço vazio. Então, aquele primeiro espaço vazio é toda a primeira fileira, aquele segundo espaço vazio é toda a segunda fileira. Eles são chamados de acordo com o primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento da primeira fileira que está embaixo? É o lantanídeo. Então, são chamados de lantanídeos, ou série dos lantanídeos. A segunda fileira, o primeiro é o actínio. São chamados de actinídeos, ou série dos actinídeos. E todo esse grupo, do 3 ao 12, são chamados de metais de transição. O motivo a gente vai ver na próxima aula. Tem a ver com sua distribuição eletrônica. Isso a gente vai ver na próxima aula. O elemento natural mais pesado que existe é o urânio, de número atômico 92 e número de massa 238. Ele é o último elemento natural que o ser humano conhece. A partir do urânio, todos os elementos são artificiais. E antes do urânio, eu tenho 4 elementos que também são artificiais. Ou seja, nós não o encontramos na natureza. O ser humano produziu artificialmente esses elementos. Eles são chamados de elementos cis. Cis quer dizer quebra. Cis urânicos, menores do que urânio. Quais são eles? Eu tenho o tecnécio, o paramécio, o frâncio e o astato. Eles são os elementos artificiais com peso, um número atômico menor do que o urânio.
Existem, os outros elementos artificiais são todos maiores do que o urânio. São chamados de elementos transurânicos, são esses de verde. Ó. A partir do urânio de número atômico 93 em diante, todos eles são artificiais e chamados de elementos transurânicos. Sim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula que a gente teve de tabela periódica, onde falamos da história da tabela periódica. Na próxima aula nós vamos falar da distribuição dentro da tabela. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like. Até a próxima aula, valeu!